gente começa a tratar muito a parte mais moral, que é a responsabilidade nossa, né, de cada um. Então, a gente começa agora falando das simpatias e antipatias terrenas. Lembrando sempre, quando a gente fala disso, ou qualquer parte do Livro dos Espíritos, sempre refere-se a ser espírito. Então, quando a gente fala assim, da simpatia e antipatia que eu tenho pela Carla, não é a Vera e a Carla, mas é os seres que estão agora enquanto Vera e enquanto Carla, ok? É importante a gente nunca esquecer desse detalhe, porque essa é a lembrança principal e a obrigação nossa é de nunca esquecermos isso, que estamos e não somos, viu? E aí agora hoje a gente vai ter quem leia, né? Marcos. Podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e se reconhecer-se? O que vocês acham? Sim. Acha? Reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. Frequentemente é um motivo de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração dos dois espíritos, que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Então, dizer que a gente reconhece e fala assim, não, eu reconheci a Andréia porque eu vivi com ela em outra vida. Pode ser? Pode acontecer. Mas é raríssimo. E se isso acontece, não acontece de imediato, de primeira. Pode ser que no tempo de convivência possa se relembrar disso. Não é comum, isso é muito raro, né? Porque precisa ter uma capacidade de energia, de lidar com essa energia muito grande, que hoje ainda nós não temos, ainda nós não sabemos lidar com isso. Então, reconhecer-se não, dizer assim, nossa, encontrei, isso não. Mas aquela coisa de falar assim, por que eu me sinto ligado a tal pessoa? Isso pode ser numa amizade, pode ser numa relação, né? Entre homem e mulher, isso realmente acontece, claro, assim como também acontece a aversão. E o mais interessante é que um do outro se aproxima devido a circunstâncias aparentemente casual. Fala, isso é uma coincidência, mas a gente sabe que essa coincidência, na verdade, é o resultado da energia que se integrou. Nada existe que não seja energético para se entregar, se inteirar um com o outro. Então, às vezes fala, não, foi casual, olha que legal, foi uma coincidência de encontrar. Nossa, foi sentir assim, tão bem de estar próximo da pessoa. Não tenha dúvida. Enquanto ser, você reconheceu ou você ainda não vivenciou com ela, mas a afinidade espiritual, a sua afinidade de energia com ela, já, sabe aquela coisa que vocês falam a mesma língua. Eu sempre costumo dizer aqui que a gente busca tribo, e é muito comum e é muito normal, né? A gente vê isso muito no adolescente. O adolescente, ele vai estar onde ele se sente na tribo, igual todos, vestindo igual, para ele se sentir seguro, né? É a coisa do pertencimento. Nós também é a mesma coisa. Só que a gente, cada vez que a gente vai amadurecendo, até biologicamente falando, a gente vai automaticamente buscando estar onde as ideias
são similares, se não forem iguais, pelo menos conseguem se conversar, discutir ideias na paz. Isso é energia que tem a ver um com o outro. Então, por isso que quando fala, foi uma coincidência, não acontece coincidência. Acontece encontros de energia, certo? Não lhes seria mais agradável reconhecerem-se? Nem sempre. A recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecer-se-ão e saberão que tempo passaram juntos. Pois é. Por isso que reconhecer pode ser uma boa, mas pode ser uma péssima ideia. Porque maravilhoso reconhecer quando se deu bem. Quando foi uma convivência gostosa, saudável, amorosa, ótimo reconhecer. Mas vocês já imaginaram, de longe, você já olhar e falar, meu Deus, não tem aonde me esconder. Por quê? Porque a coisa não foi tão boa? Então, por isso que reconhecer não é tão bom. Eu estou dizendo o reconhecimento material, aquele reconhecimento que você faz com os sentidos de agora, misturado, que esse espírito conseguisse usar o sentido de agora da matéria para reconhecer em outro corpo. Melhor que não. Melhor não. Por quê? Porque a recordação poderia ter algum inconveniente mesmo. Porque a gente sabe que nossa história ainda está mesclada de pontos, digamos, não muito positivos. Não é dizer assim, mas a gente foi ruim. Não, a gente era ignorante mesmo. A gente continua tendo ignorância sempre. Porque quando você sabe A, você ainda não sabe o B. Quando você passar a saber o B, você ainda não sabe o C. Isso é natural. Então, imagina, né? Você naquela ignorância aprontou, ou o outro aprontou com você. Então, é melhor que não reconheça mesmo. É melhor que somente a energia consiga estabelecer essa união e você, enquanto nesse momento, começa a desenvolver e, às vezes, deixar essa relação melhor do que ela já foi. Como você não sabe, então você estabelece em você, se é uma coisa gostosa, você estabelece mais amor ainda, porque te faz bem. Você quer ficar próximo o tempo todo, né? Faz bem a presença. Então, o que você faz? Você coloca coisas boas de você. Automaticamente, se essa relação estava aqui, quando vocês terminarem essa existência, ela vai estar aqui. Melhor ainda. Entende por que tem esse lado bom, então, de não reconhecer, né? A simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Não. Dois espíritos que se harmonizem atraem-se naturalmente um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. Olha que interessante isso, né? E a gente fala assim, sem que se tenham conhecido como homens, não. Mas enquanto homens, espírito, sempre falando como espírito, mas que não tenham se conhecido enquanto estavam travestidos de corpo físico. Entendeu? Então, assim, e ele sempre assim, eu reencontrei, eu passei a conhecer Carla, e aí eu tive uma coisa gostosa, uma afeição de querer trocar ideia, de ser uma pessoa agradável, de eu querer continuar aquela relação de amizade. É porque necessariamente a Carla já conviveu, o espírito, que hoje chama Carla, já esteve junto comigo? Não necessariamente. Pode ser que eu encontre algum espírito que veio de um outro ambiente, de um outro lugar, até mesmo de uma outra matéria física, e que esse espírito está agora encarnado aqui, só que ele está numa frequência que é a mesma minha. Então
me agrada estar junto, e é como se falasse, não, mas então eu já convivi? Não necessariamente, porque pode ser que nós estamos no mesmo degrau, no mesmo patamar, digamos assim, de conhecimento, de evolução, enfim. Por mais que as casas materiais sejam diferentes, não importa. Não importa aonde, qual é o orbe que está, não importa. Porque o espírito, eu sei que é muito complicado para a gente hoje imaginar em outra circunstância. É muito difícil. São milênios de existência, milênios sendo do mesmo jeito, fazendo das mesmas coisas, ouvindo as mesmas coisas, repetindo tudo igual. Mudar isso vai levar mais alguns milênios. Só que a gente precisa começar. E de que jeito que a gente começa? É encarando isso. Primeira coisa, não sou, estou só aqui. Né? Então, primeira coisa é encarar sempre enquanto espírito. Tá vendo aqui eu coloquei até essa foto básica aqui, é até casal, né, no caso, mas poderia ser qualquer relação, porque assim, todo mundo já ouviu falar aqui de aura. Na leitura espírita, entende-se como psicosfera. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a energia que nós emanamos. E quem que emana essa energia? Todo mundo sabe que nós somos feitos de pontos, chamados chakras, ou centros de força na leitura espírita. É a mesma coisa. Essa sincronicidade, pense como é interessante eu achar que é legal encontrar ela e eu me dar bem com ela. Pense como tem que estar em uma sincronia essa emissão de energia minha e a emissão de energia dela. E esse equilíbrio de energia só se dá a partir do momento que eu tenho conhecimento dessa energia e eu passo a entender que eu sou feito disso. E é isso que dá essa forma de corpo. Não é o contrário. É isso que dá essa forma. Então, é essa coloração, esse envolto que faz com que, quando esse envolto meu encontra o envolto da Carla, se ele ficar adequado um ao outro, se ele estiver num equilíbrio, é porque eu me dou bem com ela. Então não é porque eu sou ruim, porque eu sou chata, porque ela é boazinha, porque ela é chata, não é nada disso. Isso é só uma maneira que eu exponho sentimentos e emoções. Mas a linguagem nossa para dizer me dou bem ou não me dou bem é essa aqui. É essa energia. Um dia, eu espero que não demore muito, nós tenhamos condições de olhar para o outro e perceber a aura. Muita gente já faz esse trabalho, né? Mas uma coisa que pode ser, que vai passar a ser normal entre a gente, mas para isso a gente vai ter que se autodesenvolver. Ninguém vai chegar e vai dar a formulinha para você. Faz assim, faz assado, faz assado, faz assado, que você vai. Não. A formulinha está. Seja tudo que você puder ser melhor a cada instante da sua vida. Que isso passe a virar hábito. Então, a partir daí, você começa a equilibrar os seus chakras, a equilibrar a sua energia. Aí, automaticamente, você vai encontrar também aqueles que lhe são queridos e estão no mesmo patamar. Okay? Os encontros que costumam dar-se entre algumas pessoas comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia?
Entre os seres pensantes, há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Eu me adiantei, na verdade, porque não tem como você falar de inter-relações se você não falar de energia. Não dá, não existe. Ah, mas eu quero pensar sobre. Ok, você pode pensar sobre como você ser melhor para agradar o outro, para ser simpático, ou alguém que lhe é antipático, o que eu devo. Ótimo, isso são exercícios. Mas que vai culminar nisso aqui. Sem você pensar que você é isso, fica muito complicado. Por quê? Porque assim como eu ouvi hoje, achei maravilhosa. Quem não ouviu e está no grupo do NESA, faz favor de ouvir aquele vídeo que o Gabriel colocou, do Haroldo Dutra. É uma conversa, acho que final de congresso, alguém perguntando, Haroldo respondendo. E Haroldo é uma pessoa extremamente inteligente, né, estudioso e tal, mas é muito perspicaz a observação dele. Quando ele diz, Kardec fala em toda a leitura dele, que o Espiritismo ia chegar para ir contra o materialismo. Aí o que a gente imaginou? Porque tudo vai, né? Naquele momento, o que nós entendemos? O que é material? É meu trabalho, o que é material? É minha casa, o que é material? É meu carro, o que é material? É meu dinheiro, né, Márcia? Isso é material, não é? É minha roupa, minha preocupação com essas coisas. Isso é material, não é isso que a gente aprendeu? Mas não é isso. E eu achei fantástico ele dizendo. Sabe o que é material? É você e seu corpo físico. Que você não consegue ainda tirar essa impressão e tudo refere-se a você, corpo físico. Então, esse materialismo, porque Kardec nunca falou contra o ateísmo, ele falou materialismo. Então, não me interessa se você acredita em Deus ou em quem você acredita, em que você segue, não me interessa, porque isso não vai fazer diferença nenhuma quando você sair daqui. Ninguém vai perguntar para você. Se você era ateu, se acredita, ninguém vai te perguntar isso. Porque isso é uma forma que o humano achou para vivenciar a experiência. É uma das. Agora, uma coisa que você vai perceber, ninguém vai te perguntar, mas você vai sentir nossa, como fui presa ao corpo. Tão preso que tem gente que fica, tem ser que fica preso por séculos no corpo. Não consegue sair daqui. Por que não consegue sair daqui depois que morre? Fica lá, ou perturba um na casa de um, ou fica lá perdido sem saber para onde vai. Aquele que está me ouvindo sabe que eu estou falando com eles. O que adianta? Para quê? Para quê? E você sabe por que ele faz isso? Porque assim como nós, agora, estamos preocupados. A roupa ficou boa? O carro está legal? O dinheiro entrou na conta? É natural. Só que, quantos minutos por dia eu penso, o que eu gosto mesmo de fazer? O que eu faço? O que eu fiz hoje por alguém que me preencheu o peito de amor? Vocês pensaram nisso? 2 minutos. O que eu posso fazer por mim para que eu lembre que eu seja espírito, que eu sou espírito? Quantas vezes vocês fazem isso por dia? E quantas vezes vocês pensam no boleto que tem que pagar? Entendeu o que é materialismo? Entendeu o que é essa energia aqui? E aí, quando a gente pensa só nisso e esquece que a gente chega um AVC, faz... leva você. Aí você fica lá. Aí vai para o centro espírita. Vai para o centro espírita, vai para Candomblé, vai para onde quiser. Ah,
enchendo seu filho. Sim. Na hora que era para você pensar o que você é, você não pensou. Então, quando eu falo isso, eu digo sempre, é para morrer melhor. Nossa, como você é mórbida. Não. Aí eu vivo bem. Porque aí eu vou me preparando para isso. Eu sei que aqui não é eterno. Então, esse materialismo achei fantástico. Esquece essa coisa do dinheiro. Isso aí são coisas práticas que, infelizmente, a gente tem que lidar. Exatamente. Exatamente. Até a preocupação que você tem com ele, de como utilizar, como ela falou semana passada, fantástico. É muito. Então, assim, a cada momento que você for fazer alguma coisa para o seu material, não esqueça que quem está exercitando é você, espírito. Até mesmo ficar em frente do espelho e falar: nossa, será que ficou bom? Aí você dá uma risada e fala: ô espírito, você gostou da experiência? Acho que está legal. Leva na brincadeira, leva na boa, porque isso é só uma experiência para ele. Então, é esse exercício que temos que fazer, para que a gente fique sempre brilhando assim e encontre perto da gente pessoas que a gente queiram bem, e espírito, mesmo que a gente não conheça, mas aqueles que estão aqui já vieram a primeira vez, que a gente encontre também e aprenda com eles. Por que não? Mas a gente tem que estar aberto e tem que estar com uma energia equilibrada, porque senão a gente não vai encontrar. O que a gente vai encontrar? É a repulsão instintiva que se experimenta à primeira vista por algumas pessoas de onde se origina? Da mesma maneira que eu falei, que a gente encontra, que a energia encontra, a repulsão é igual. E por que a repulsão acontece? Como é que ela acontece? São espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. E por que acontece isso? Porque em algum momento. Como é que faz mesmo o negocinho vermelhinho no meio? Olha que legal. Algum momento, tem uma tesourinha aqui. Essa tesourinha representa o quê? Em algum momento, um de nós dois fez uma M para o outro. Em algum momento, a gente sacaneou, ou se não sacaneou, teve a oportunidade de fazer coisa legal e não fez. E aí ficou uma rusga. Sabe aquela coisa assim? E aí depois voltou, né? Um dia aqui em Barra Grande, está lá na vila, olha e fala: não sei porque eu passo perto daquela pessoa, dá um luxo. Quem já sentiu isso? Quem não sentiu isso? Não é? Da mesma forma que a gente, às vezes, alguém chega e apresenta alguém para a gente e fala: nossa, que pessoa legal, minha vontade vai ficar conversando com ela. Não é assim? Assim como tem aquele de longe, lá do outro lado da rua, você olha e fala: é ou não é? E por que você faz isso? Você nem sabe nada da criatura. Criatura que eu digo, matéria de hoje, coitado. Você não sabe nada. Por que você já sente uma aversão? Né? O que acontece? Quer ver? A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Vocês acham que é? Essa antipatia, podemos dizer assim, você sente uma antipatia, como eu falei, por alguém que está vindo na sua direção, alguém que você conheceu, alguém que te apresentou, enfim. E aí você sente uma antipatia. E a pergunta é assim: se você sente antipatia, você é má? Essa era a pergunta, tá? Não, claro que não. Porque o corte lá atrás que foi dado, não quer dizer que você está sendo má agora. Alguma coisa aconteceu lá atrás. É aquilo que eu falei. Pode ser que você nem foi mal, ou ele também não foi mal. Apenas deixou de fazer o bem. Teve oportunidade e não fez. Teve oportunidade de dar um abraço, mas ficou com preguiça e não deu. Sabe assim, gente, que às vezes nós, eu falo por mim mesmo, tá? Eu sempre lembro de mim mesma quando eu uso. É verdade, gente. Vocês acham que quem está aqui na frente, a primeira pessoa que precisa ouvir a chapuletada é quem fala, sabe? Pode ter certeza disso, né? Então, assim,
Às vezes a gente procrastina, a gente fala assim, tem uma oportunidade de fazer, e a gente não faz, deixa para amanhã, depois eu faço para o outro. Você está vendo que o outro está precisando, estava na sua mão, você fala, poxa, podia fazer assim, assim, assim. A pessoa, se você já tem uma ideia, vai lá e faça. Mas aí você fala, ah, não, mas eu tenho que, estou saindo agora, eu vou no mercado fazer compra. Não é assim, gente. É duro, né? Agora, se a gente ainda faz a escolha material, tá tudo bem, porque a gente está aqui. A gente está na dualidade. A gente está tendo que aprender a conviver com os dois. Eu preciso do mercado? Ok. Para 2 minutos enquanto você está indo no mercado, faz uma vibração com amor, mas com amor, com intenção de que o outro fique bem, sabe? Eu não posso ir pessoal, mas faz uma vibração. Lembra aquela luz saindo? Ela não depende que você vá lá pessoalmente. Ela faz a distância. Quem já ouviu falar do experimento na Suécia? Um experimento, né, da física quântica. Bota um ponto lá, um elétron lá, um elétron aqui. Foi na China primeiro? É. Aí acontece o quê? Um observador. A partir do observador para aquele elétron, o outro muda também. Eu olho para esse muda de posição, o outro muda a quilômetros de distância. Quem é que manda? Exatamente. E quem que manda? Dá tempo dele mandar recado para o outro? Quem que manda? Nós estamos, Kardec falou, nós estamos no mar de energia. Nós vivemos num mar de energia. Então, nós somos parte dela. Tiramos dela para formar nosso perispírito. E do perispírito, formamos a nossa matéria. Então, tudo vem daí. Se a gente ter certeza, dentro de cada um, ter certeza que é essa energia e eu posso fazer isso, mesmo indo no mercado, parando, preciso parar para esperar alguém passar na frente, respira profundamente, que a respiração é a maneira mais correta, mais certeira de você se ligar ao divino. Seja lá o nome que você queira dar. É a respiração. Então, faz uma boa respiração e vibre, mande para ele. Imagine saindo de você isso que a gente viu na azul, na foto azul. Ponto. Acabou, você fez sua parte. Se ele vai receber ou não, é outro problema. Porque daí já não é problema seu, né? Então vamos ver. A gente falou que não é sinal de natureza má. De não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade no modo de pensar. À proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a antipatia ela vem somente de alguma coisa que aconteceu no passado, do nossa vivência espiritual, não somente. A antipatia pode ser uma sensação de olhar. Quantas vezes a gente às vezes conhece alguém fala alguma coisa e você fala assim, primeira impressão, eu não gostei. Às vezes a pessoa tem como é que eu posso dizer? Ela tem um ar arrogante, ela tem porque são ferramentas que ela usa, talvez até para vivência. Cada um usa a ferramenta que lhe convém. De ser fechado, de ser introvertido, de ser, enfim, cada um vem com a sua ferramenta para ser daquele jeito. E às vezes, num contexto de vida, aquilo acaba fortalecendo. Então, a pessoa às vezes passa a ter uma arrogância, não é sem ser arrogante, mas a ter uma arrogância para numa convivência. Até mesmo pelo contexto, talvez, de não se sentir
menos que alguém num ambiente em que vive, enfim, por uma série de coisas que a gente não sabe, porque cada um tem sua história. Então, às vezes você conhece a pessoa daquele ar de arrogância. Você fala, não gostei. Então, a antipatia não somente acontece entre dois espíritos de vivências passadas, mas essa é aquela antipatia transitória que a gente fala, não é aquela que vem vindo de história, é aquela que veio agora, aconteceu agora. Aí você não gostou muito, mas aí você vai ser obrigada a estar com a pessoa, por alguma razão, no mesmo grupo e tal. Você passa a ver que aquela ferramenta não é sempre usada com você mais. Por quê? Porque é como se fosse um escudo, pessoa baixa. E aí pode viver de diversidade no modo de pensar, no jeito de ser, no jeito de falar. Mas aí você pode, nessa convivência, desenvolver uma relação boa. Então, a antipatia não é somente de antes. Ela pode acontecer, mas esse antes é muito mais permanente. Ela pode demorar encarnações, às vezes. Mas essa temporária, não. Essa temporária eu posso passar na convivência, atirar e acertar e equilibrar as nossas energias, né? A antipatia entre duas pessoas nasce primeira na que é pior ou na que é melhor? Pense, gente, nós estamos falando que não existe pessoa má, né? As perguntas é uma coisa. Numa e noutra, indiferentemente, mas distintas, são as causas e os efeitos nas duas. Aquele cujo espírito é mau antipatiza com quem quer que a possa julgar e desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurada. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja e lhe inspira o desejo de praticar o mal. Aquela cujo espírito é bom sente repulsão pelo mal, por saber que este, com diferentes sentimentos dos dele, não o compreenderá. Entretanto, seguro da sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro, limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Então, assim, essa simpatia não é só com as pessoas boas e a antipatia não é só com os maus. Entre aspas, porque não existe isso, né? Não existe o bom o tempo inteiro e 100%, não existe o mal o tempo inteiro 100%. Por isso, né? Então, acontece nas duas situações. Claro que aquele que é mal, não, aquele que é ignorante, ele vê e tem uma antipatia, encontra com o Marco, é aquele que de preferência ele não vai chegar e vai falar, aquele cara está morando também em Barra Grande. Não quero nem passar na rua dele. Então ele vai sofrer, porque aquela antipatia que ele reconheceu de outras situações está no mesmo ambiente que ele. Então ele vai sofrer, porque ele vai sofrer por quê? Porque pelo gosto dele, pela ignorância, ele queria estar sozinho em Barra Grande. A última pessoa que ele queria que encontrasse era o Marco Antônio aqui. Mas já que o Marco Antônio resolveu morar aqui, ele vai acabar com a paz dessa pessoa. Não é o Marco Antônio que vai acabar com a paz dele. Ele vai se acabar com a paz. Porque só dele lembrar que aquele que lhe é antipático está no mesmo ambiente que ele vai ficar remoendo isso. Além do que ele vai falar para os outros, ele vai fazer com que o outro também não goste do Marco Antônio, para ele poder ficar mais forte, não sozinho, entendeu, gente? Esse é o mal. O bom encontra o Marco Antônio, e o Marco Antônio não for muito assim, noutra situação, e Marco Antônio que prontou, mas esse bom vira, não consigo ficar perto dessa pessoa. Mas ele não vai sofrer por isso. Ele apenas vai falar, Marco Antônio mora naquela rua, eu vou morar na rua de cá. E eu quero mais é que Marco Antônio seja feliz. Desde que eu não preciso ficar por perto. Certo? Então, assim,
Por mais que eu seja uma pessoa já que entenda que seja mais equilibrada, mas eu encontrei, não está? Nossas energias estão diferentes. Como é que vai juntar essa energia aqui com essa aqui? Não dá. É um que já está equilibrado e o outro que não. Então, não é que um é bom, outro é ruimzinho, é porque esse daqui, a energia não tem como. É físico. É física, aliás. É física. Não é negócio de querer ou não querer. É física. Não dá para ser. Lembra que é magnetismo. Nós ainda não compreendemos ainda tudo. A gente está puxando um fiozinho para ver se descobre alguma coisa. Vamos levar muito tempo ainda. Mas é por aí a brincadeira, né? Então, assim, ele vai, entretanto, seguro da sua superioridade. Não digo superioridade. Eu digo um pouco mais evoluído. Porque ninguém é superior a ninguém. Ele pode estar superior numa leitura de conhecimento dele próprio, mas não que ele é mais que o outro. Tá? Essa superioridade aí não casou bem. Eu acho que ele é superior em questão de entendimento, né? E aí ele não alimenta ódio. Ele não vai ficar. Enquanto que o Marco vai até tentar fazer um trabalho para ver se tira o outro do mesmo lugar que ele, o que está mais entendido, não, está tudo certo. Ele só não precisa ficar de abraços. Quem falou que, perdoa, e precisa ficar de beijos e abraços? Não precisa, mesmo porque ele vai conseguir. Isso aqui não deixa. Não é porque ele não quer, é porque a frequência não dá. Ele chega e vai dar, entendeu? Até que o Marco Antônio se auto-perdoe, trabalhe com ele próprio, faça com que o dele fique assim. Se o dele ficar assim, eles vão se abraçar em outro momento. E tá tudo certo. Ok? Gente, sobre esse assunto era isso. Algum comentário? Envolver, né? Você fala assim, evita sair de casa e acha mal. Nem sempre, às vezes você amorosamente quer, né? Mas energeticamente ele não consegue fazer isso. Mas aí é uma escolha, é. De fato, como você Jesus, a frequência vibratória de nós, assim, aí você vai falar, né? Não tem compatibilidade. Não, mas essa compatibilidade, essa frequência amorosa, ela interferece essa frequência desequilibrada, né? Então, só a presença de Jesus perto da gente já nos traz, né, a paz. Então, foi exercício que a gente pode, né, sempre exercitar, sempre que a gente encontrar uma frequência incompatível, a gente pode tentar, né, exercer esse abraço amoroso, né, de amorosidade, vibrar de uma maneira que você. Porque o amor é uma coisa só, né? Então, você encontra ali uma. Então, não, eu concordo plenamente com você. Mas eu acho que aqui nós estamos falando de espírito mediano, superioridade mediana. Isso, de dizer assim, pelo menos eu não vou alimentar isso aqui contra. Então, assim, eu estou imaginando que é aquele bem assim, ralo, e outro um pouquinho acima, mas não é acima, porque minha filha, eu lembro muito de. Eu posso usar a Nelma um dia, né, Nelma? Que a gente estava. Acho que a gente estava lendo o livro dos Espíritos, que a Nelma foi. Eu nunca mais esqueci. E faz muito sentido, que a Nelma foi extremamente sincera, achei fantástico. Ele dizia, gente, mas como? Tem que orar pelo inimigo também. Eu consigo orar só pelo meu amigo, por enquanto. Achei fantástico. É por aí, gente. É isso que eu estou falando. Porque, assim, quando a gente fala de Jesus, bem, mas, gente, eu não consigo emanar amor, digamos assim, para quem? Amor para quem
Eu não consigo de pé. Eu consigo até, sabe, eu consigo deixar talvez ali quieto, me, sabe, me bolinar para não pensar nada contra, mas é isso, logicamente, o Jesus. Assim, a gente tem vários graus sempre das coisas, né? Eu acredito que esse que você comentou é possível a todos nós emanar e envolver o outro. É. E aí e a primeira coisa também é assim como você falou. Basicamente é parar e dizer: se eu estivesse do lado de lá, como é que eu gostaria que fosse? Faça esse teste. E aí se esforce para doar. Num primeiro momento, você faz um esforço para doar. Depois ele começa a sair naturalmente. Então, esse do temporário, ok, é o que a gente dá conta de num primeiro momento, ficar meio assim, mas a gente vai envolvendo, todos nós, você tem razão, todos nós temos capacidade. Eu não duvido de mais nada. Eu sou uma pessoa hoje que dificilmente eu faço oração. E Márcio sabe disso e eu converso muito com ele a respeito. Não faço, sabe por quê? Porque é uma responsabilidade minha enquanto partícula de Deus. Então eu não tenho que pedir para fora. Eu tenho que aprender a ter a condição e o respeito desse Deus que há em mim. E faz as coisas através de mim. Então, quando você faz isso, você está falando, você está tendo a certeza de que você está pondo esse Deus, sabe, a trabalho. Você está se utilizando disso. E todos nós temos essa condição de fazer. É onde que eu falei do temporário, que você vai com jeitinho, aí você fala, pronto, passou. Aí você vai saber do que se tratava. A arrogância, a inveja, aquele mal-estar, você vai saber depois. Esse que a gente estava comentando é um negócio, digamos assim, mais pesado de encarnações para encarnações, que às vezes é impossível de desmanchar? Não, claro que não. É o que a Marx falou. É só aprender e exercitando assim, e daí, de repente, eu também teria condições de exercitando, numa encarnação, chegar no Marx e conseguir dar um abraço. E aí quebra. Aí quebra. Pode ser de 200 encarnações, quebra. Mas para fazer isso, tem que exercitar esse dia a dia aí que você fez, viu?